estamos em Tábiga, o lugar que se acredita ter sido o lugar onde Jesus teria multiplicado os pães e peixes. Nesse lugar tem sido venerado por muitos cristãos, dão destaque até a uma certa pedra onde Jesus teria colocado. A nossa ênfase aqui, eu quero insistir nisso, não é exaltar ou identificar os lugares e nem tê-los como santos, mas é lembrar a história, é lembrar o que Jesus fez, considerando que Ele é o mesmo ontem e hoje e será para todo sempre. Ele continua sendo o operador de milagres que foi nessas terras. Não é o lugar, é a história que aqui aconteceu, o lembrete que eu e você temos, a mensagem que nos inspira. Aqui do lado de trás nós temos uma igreja, a igreja heptagonal. Ela foi levantada como uma forma de honrar e venerar o lugar e aqui se prestar culto. Gente, algo interessante que nós temos aqui em Tábiga é uma antiga prensa para se fazer o azeite. Você colocava as azeitonas aqui e rolava essa pedra em cima para poder conseguir extrair o azeite, né, o óleo da oliva. Isso também nos passa uma mensagem interessante, que a unção ela tem muito a ver também com o quebrantamento. Muitas vezes Deus nos permite passar por situações onde nós somos literalmente prensados e Ele consegue extrair o melhor de nós. Aqui, antes de entrar na igreja, nós temos no pátio uma oliveira, que é algo muito comum aqui na região. Ali dentro nós temos a chamada Igreja da Multiplicação. A palavra de Deus nos dá alguns detalhes de muitas vezes as multidões que vinham para ouvir Jesus e serem ministradas por Ele, deles se assentando para ouvi-lo. Até porque era muito tempo. Eles não tinham essa facilidade, um conforto de um banquinho como esse, mas algo que a Bíblia nos fala, por exemplo, por ocasião da multiplicação de pães em Tábiga, é que Jesus os fez assentar sob a relva verde. E a gente precisa imaginar que essa região próxima ao Mar da Galileia, ela tinha muito desses gramados que você pode ver aqui agora. Independente de ser ou não o lugar certo e preciso onde aconteceu, algo que a gente pode dizer, se a precisão não é exata, nós estamos muito perto. O cenário não é muito diferente daquilo que o Senhor Jesus teve e lidou. E é emocionante estar num lugar desse. Não acredito que ele seja mais sagrado do que outros, mas nos ajuda a ambientar-nos melhor, com uma consciência talvez mais clara do que eram os cenários, as distâncias de onde Jesus falou e aonde Ele ensinou. Uma coisa interessante quando a gente consegue mensurar mais ou menos como era esse terreno que Jesus usou para os seus ensinos, nos ajuda também a compreender um elemento importante da pregação de Jesus, que era não só a simplicidade de aplicação prática do seu ensino, mas as ilustrações que ele usava. Quando ele dizia, olhe para as aves do céu, ele estava falando de um ambiente onde as pessoas conseguiam ver isso. Quando ele dizia, olhem para os lírios do campo, ele estava num ambiente onde as pessoas conseguiam ver isso. E Jesus conseguia, com uma didática extraordinária, transmitir as verdades do reino de Deus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 30, nós temos o seguinte relato.
Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar, e já é avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. Ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Nós temos o relato da primeira multiplicação de pães que aconteceu aqui onde estamos, na região do Mar da Galileia, próximo da cidade onde Jesus morava, do Monte das Bem-aventuranças. E é muito interessante olhar esse milagre na perspectiva, talvez eu chamaria de um pouquinho mais abrangente. Porque normalmente nós vamos direto na multiplicação em si, mas nós começamos enxergando algo por trás do cenário do milagre. Nós temos um pano de fundo que precisa ser entendido. Por exemplo, os apóstolos voltam à presença de Jesus. Por que o texto está dizendo que eles voltaram? Porque eles haviam sido enviados por Jesus. O versículo 12 e 13 de Marcos 6 diz: então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus os envia, eles saem para realizar o trabalho e a ênfase está no muito. Expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos. Em outras palavras, eles tiveram muito trabalho. O verso 30 fala do momento em que eles voltam para dar o relatório. E o texto diz o seguinte, que o Senhor Jesus, no versículo 31, afirma: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Nós precisamos entender que mesmo quando fazemos a obra de Deus, isso cansa. Já vi pessoas criticando lideranças que saem de férias. Outro dia um falou para mim e disse: o diabo não tira férias. E eu aproveitei, embalei com a resposta quase zombeteira, dizendo: é por isso que está estressado desse jeito. Eu e você temos uma ordem de Deus que envolve o descanso. Jesus olha para o cansaço deles e diz: vocês estão precisando de um break, de uma pausa. Nós vamos para um retiro, nós vamos para um tempo de descanso. Isso nos apresenta, no pano de fundo do cenário que queremos apresentar aqui, um problema. Qual era o problema? Nós temos obreiros que estavam cansados, estressados pelo trabalho que eles estavam realizando, que era muito intenso. E nós temos o Senhor Jesus olhando para eles e reconhecendo que eles precisam do quê? De descanso. Então Jesus dá uma pausa no ritmo de ministério e propõe o descanso num lugar à parte. No entanto, a intenção desse retiro, um retiro de descanso, um momento de repor as forças, recuperar as energias, renovar as baterias, ele foi comprometido. Por quê? A Bíblia diz que embora eles entram só eles, num barco, para ir para um lugar solitário, a Bíblia diz que as multidões o reconheceram. Algo interessante quando estamos aqui nessa região do Mar da Galileia é que a gente consegue enxergar, não é muito longe, o local onde as cidades ficavam. O texto está falando sobre eles saírem atrás de pão nas aldeias, nas vilas. Elas não eram assim tão grandes, mas não ficavam tão longe, tão distantes umas das outras. E essa travessia, enquanto era feita de barco, nós temos aqui lugares onde a distância máxima é 13 quilômetros, alguns
corriam pela margem, deram a volta. E quando Jesus desembarca no lugar que era para ser um local solitário, um local de retiro, eles, na verdade, encontram o que nós podemos chamar de uma multidão. E o versículo 34 diz que Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão. E o texto diz que ele se compadeceu deles, porque eram ovelhas que não têm pastor, como ovelhas que não têm pastor. Jesus está diante do que nós podemos chamar não só de um problema. Ele, na verdade, tem dois problemas. De um lado, ele tem uma multidão que precisa ser atendida e ajudada. De outro, nós podemos reconhecer que ele tem os seus obreiros, os seus auxiliares, que estão extremamente desgastados com o exercício do ministério de atender a multidão necessitada. E parece que Jesus está diante de uma bifurcação, de uma encruzilhada, que se ele tomar a decisão de resolver um problema, aparentemente ele agrava o outro. Por exemplo, se Jesus resolve insistir no descanso dos seus auxiliares, dos seus obreiros, significa que a multidão será negligenciada. Se ele resolve atender a multidão de quem ele tem a compaixão de serem como ovelhas que não têm pastor, então significa que ele vai oprimir os seus discípulos ainda mais. Interessante que o texto diz no fim do versículo 34 que Jesus passou a ensinar muitas coisas. E o ensino de Jesus aqui não é apenas aquilo que ele diz enquanto ele está no monte falando às pessoas, é aquilo que ele faz. Isso também é parte do seu ensino. A decisão que Jesus toma quando ele multiplica os pães e peixes não é apenas de socorrer agora uma multidão faminta. A palavra de Deus nos mostra que eles tinham de fato essa necessidade, mas o que Jesus propõe é uma solução para as duas coisas. E eu acredito que aqui nós precisamos entender como o Senhor se importa com nos alimentar, não só fisicamente, como também espiritualmente, mas com processos que viabilizem isso. Estabelecido esse pano de fundo da necessidade de cada um dos dois grupos e de como Jesus conciliou a necessidade dos dois, resolvendo os dois problemas, em vez de resolver um e agravar outro, nós temos agora um ensino a ser destacado dentro das declarações e dos atos de Jesus. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Jesus se compadeceu da multidão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Pasmem, mas Jesus não está se reconhecendo pastor da multidão. Essa multidão está indo atrás dele. Ele tenta sair para um retiro que foi frustrado porque eles correram, deram a volta e o encontraram antes. Onde Jesus está pregando, curando enfermos, expulsando demônios, ensinando, esse povo está lá, eles estão seguindo Jesus. Mas ainda assim ele olha e tem compaixão das ovelhas que não têm pastor. Pastoreamento é uma figura de liderança espiritual que é usada no Novo Testamento. Jesus diz para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Paulo escreve aos Efésios e diz que um dos 5 ministérios estabelecidos na igreja são pastores. Isso fala da liderança espiritual. A analogia é da mesma forma como o pastor natural guiava as suas ovelhas para serem alimentadas, para repousar, para estar em segurança. Espiritualmente, essa mesma necessidade existe. Aliás, no natural, a ovelha é um dos animais mais indefesos e que mais precisam de ajuda e acompanhamento. Algumas delas se prendiam nos arbustos, algumas caíam com peso, não conseguiam se levantar. Elas têm muitas limitações e precisam de ajuda. Isso reflete a nossa necessidade. Agora, Jesus não se reconhece pastor daquela multidão, não porque ele não queria ajudar, mas porque ele entende que pastoreamento não é aquilo que ele está fazendo. Pastoreamento é mais do que pregar para um povo, é mais do que ensinar uma multidão à distância. De vez em quando eu encontro pessoas que manifestam a gratidão de serem ensinadas pela gente à distância, através dos recursos, da tecnologia que nós temos hoje para alcançar as pessoas com a palavra de Deus. E alguns, na hora de agradecer, me dizem, você é o meu pastor virtual. Eu digo, isso eu não sou. Eu sou alguém que te ajuda, mas pastor é alguém que está presente na sua vida no dia a dia. Não existe um pastor virtual. O próprio Jesus, que de perto tocava essas pessoas com a pregação, o ensino, com cura, com libertação, não se reconhecia pastor, porque pastoreamento é mais do que isso. É por isso que cada um precisa estar no contexto de uma igreja local e dentro das igrejas é necessário que a gente entenda o princípio de não apenas reproduzir o que Jesus fazia, de só pregar nos cultos, de apenas ensinar, orar pelas necessidades, porque pastoreamento é mais do que isso. Jesus ensinou através do seu exemplo, através daquilo que ele fez. A primeira mensagem, ele diz aos discípulos, dai-lhe vós de comer. Eu me lembro no início do meu ministério pastoral, a igreja começou a crescer muito depressa e me dava um desespero pensando, nós não podemos atender tanta gente ou cuidar de tanta gente. Mas algo que Jesus diz, é nossa responsabilidade cuidar dessas pessoas que Deus está trazendo. E eu vejo por trás disso um princípio espiritual. É a vontade de Deus
e nós podemos executá-la desde que a gente entenda um princípio. Quando Jesus diz, dá-lhe voz de comer, ele não queria apenas que eles fizessem isso na capacidade deles. Ele estava dizendo, nós não vamos ter dinheiro, nós não vamos ter infraestrutura para mobilizar pão para tanta gente. Na verdade, entra a intervenção de Jesus e a sua obra. Ele ordenou que todos se assentassem em grupos. Eu acredito que esse é um princípio espiritual fantástico. Não importa o nome que as pessoas possam dar, eu acredito que toda igreja precisa entender isso. Há igrejas que trabalham num sistema de multiplicação de várias igrejas pequenas. Há igrejas que se conservam como uma grande congregação, mas trabalham com a divisão de pequenos grupos. Eu acredito que esse é um princípio, uma estratégia bíblica. E a palavra de Deus nos mostra que eles sentaram em grupos de 100 em 100 e 50 em 50. Isso sugere ou que havia grupos maiores e grupos menores, ou que primeiro se assentaram em grupos maiores e depois viram a necessidade de multiplicar esses grupos. Mas o mais importante, a Bíblia diz que se assentaram sobre a relva verde. Uma relva como essa, que nós temos aqui atrás de nós, bem perto do mar da Galileia. Isso fala da base do apacentamento. A palavra de Deus diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A Bíblia diz ali, conduz-me aos pastos verdejantes. Isso aqui para a ovelha significava não só conforto, significava alimento, alimento espiritual. O Senhor Jesus está dizendo que a base desses grupos, onde o contato pessoal, ele funciona diferente do contato de alguém com a multidão, apenas pregando à distância, essa é a base do apacentamento. Não é apenas alimentar o rebanho, é a base do que Deus, o Supremo Pastor, quer oferecer para as suas ovelhas. Além dessa declaração da relva verde e dos grupos de 100 em 100, de 50 em 50, a Bíblia diz que Jesus, ao multiplicar os pães, ele não deu para toda a multidão. A Bíblia diz que ele deu os pães aos seus apóstolos e eles repartiam com a multidão. Eu tenho percebido a importância dos pequenos grupos para que nós possamos, através de relacionamento, alimentar as pessoas. Nós temos atendido só na nossa igreja em Curitiba milhares de pessoas. Eu não consigo sequer saber o nome de todo mundo, conhecer todo mundo. Seria impossível definir pastoreamento pelo fato de que eu prego em vários cultos para muita gente no domingo. O pastoreamento é mais do que isso. Mas eu tenho tentado reproduzir esse entendimento no contexto da nossa igreja local. Eu ministro a vida dos nossos líderes, eu invisto na vida deles. Eles investem na vida de outros, grupos menores, que também têm pessoas sendo levantadas para investir na vida de outros. Exatamente como Paulo disse a Timóteo, o que de mim recebestes, exorto que você transmita a homens que sejam idôneos, para também ensinarem outros. Ele está dizendo, eu investi na sua vida, você vai investir na vida de um outro grupo. As pessoas nesse grupo que você está investindo têm que investir na vida de outros. Pastoreamento é relacionamento, é discipulado, é acompanhamento pessoal, é cuidado, é o telefonema, é a visita, é a proximidade, é o chorar juntos, é o sentar para o aconselhamento, e essas coisas só são possíveis dentro de uma quantidade de pessoas onde um relacionamento é possível. O texto nos mostra que nesse sistema de multiplicação, alimentando os seus auxiliares para que eles alimentem o povo, o resultado foi extraordinário. A Bíblia diz, todos comeram e se fartaram. O resultado, todos comeram e se fartaram. Imagine se Jesus começa só a multiplicar pães e distribuir para quem está em volta. Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu acredito que quem estava mais próximo do Senhor ia comer tudo que pudesse e quem estava longe não ia chegar perto. Da mesma maneira eu percebo quando estamos falando de uma multidão. Alguns conseguem se aproximar e receber de nós, mas há outros que nunca vão furar o bloqueio daqueles que já estão perto. Agora, no sistema de Jesus, todo mundo comeu, todo mundo se fartou. E além desse resultado maravilhoso de comerem e se fartarem, o texto ainda diz que eles recolheram 12 cestos cheios. Isso significa que cada alimentador que recebia do Senhor e repartia, ele não ficou vazio. Isso fala do oposto da situação em que os discípulos se encontravam, esgotados de tanto trabalho, necessitados. Eu tenho visto pastores, líderes, eu tenho visto pessoas que servem outros chegarem à beira da exaustão, porque estão apenas dando e não recebendo. Toda pessoa, mesmo no ministério, ela não pode apenas oferecer aos outros, ela tem que receber. Eu sou grato a Deus pelo privilégio de pastorear, de supervisionar pessoas e igrejas, mas eu também tenho pastor sobre a minha vida. Eu sou grato a Deus por discipular, mas eu também tenho um discipulador. Eu tenho gente para abrir o coração, eu tenho gente para chamar minha atenção, eu tenho gente para me aconselhar. E esse princípio, todos nós devemos viver. Se assim caminharmos, vamos viver a plenitude do que Deus tem para nós. Nesse ensino,
Jesus não apenas mostrou que ele se importa com a necessidade física ou só espiritual, mas com uma estrutura onde isso seja funcional. Nos próximos minutos, nós queremos ter uma conversa de aplicação prática dessas verdades. Todo milagre, obviamente, é um rompimento daquilo que é natural e racional. Mas o milagre da multiplicação dos pães do Senhor Jesus é um dos que, assim, ao meu ver, me parece ser dos mais fascinantes. Até porque o milagre não acontece quando os pães estão somente nas mãos de Jesus. Ele dá aos seus discípulos e eles é que alimentam a multidão. E a Bíblia não diz que eles saíram com cestos e cestos nas costas. Então, tudo indica que o milagre acontecia na mão deles. E ao que eu e você precisamos entender é o que Jesus pode fazer quando nós nos dispomos a cooperar com Ele. Como? Organizando a multidão em grupos pequenos. Jesus nos mostrava que a ordem precede a intervenção de Deus. Eu já assisti documentários de distribuição de comida em lugares de fome e muita necessidade, né, como no Haiti, lugares da África, e quando numa organização o povo rasga o saco de comida, pisoteia um ao outro, alimenta, tem desperdício. Agora, a ordem, ela permite que Deus trabalhe, mas essa ordem não é apenas conseguir colocar todo mundo em grupo para atender todo mundo, mas é também a maneira de tocá-los. E esse entendimento tem nos levado a, como igreja, a trabalhar com grupos pequenos, e aqui todo mundo cresceu nesse contexto. Mas você que nos assiste, mesmo que a sua igreja não tenha formalmente um trabalho com grupo pequeno, você pode entender que isso pode ser praticado no contexto da sua família, no relacionamento com os amigos, mas é importante que você não caminhe sozinho e que você entenda que essa é uma forma de Deus de abençoar não só os outros, mas aqueles que servem também. Os discípulos voltaram cada um com seu cesto cheio depois disso, e não dá para negar o quanto eles foram abençoados. Eu vejo que quando fazemos parte de uma grande igreja, né, as igrejas vão crescendo naturalmente. Às vezes as pessoas começam a não saber quem nós somos pelo nome, né, às vezes não tem aquele tempo de poder conversar com qualidade, ser ouvido. Mais nos grupos pequenos isso acontece. E é muito legal você conhecer também as pessoas, você também poder ser esse abraço, né, poder ser esse ouvido. É um lugar de trocas muito especial, traz muito crescimento, qualidade na vida com Deus. Na verdade, nós somos seres relacionais, né? E a gente precisa entender que a gente está contrariando o princípio bíblico quando se isola, quando deixa de se conectar com o corpo e com as pessoas. Provérbios 18:1 diz isso. O que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria e busca só o seu próprio desejo. A gente tem que estar conectado, tem bênção nisso. Ao mesmo tempo que tem essa experiência de, né, você chegar num contexto com menos pessoas, onde é mais fácil de você ser abraçado, também tem outro lado, né? Para um líder na igreja, aquele que está preocupado em receber bem as pessoas, você tem ali um lugar onde é mais fácil abraçar as pessoas, né? Não é igual chegar num grande templo, num grande prédio, indo atrás de todo mundo. Você tem ali amigos na sua casa com quem você pode sentar e ouvir conversar e se preocupar com eles com mais facilidade, até durante a semana, né? Poder estar conversando constantemente, né? Às vezes até aquele WhatsApp para ver se está tudo bem, fica muito mais fácil naquele grupo menor. Tem alguma coisa natural que é aconchegante, assim, todo mundo gosta de ter aquele amigo, ninguém é uma ilha, né? A gente precisa das pessoas ao nosso redor, isso nos fortalece e nos ajuda, nos equipar para alcançar outras pessoas também, né? Essa frase que você usou, a gente precisa, eu quero valorizar isso, destacar isso ainda mais. Adão, antes da queda, tinha perfeita comunhão e relacionamento com Deus. Não tinha nenhum problema de ser suprido espiritualmente, não havia pecado, não havia separação. Ele estava assim, no auge do relacionamento com Deus. Mas a Bíblia diz que Deus olhou e viu que o homem estava só. Ali indica não apenas sozinho, mas solitário, né? Porque nós não somos seres só espirituais, também somos seres emocionais e a gente precisa de relacionamento. Eu tive o privilégio de estar à frente de um grupo pequeno e muitas vezes eu conversava com minha mãe pedindo ajuda, falando o que eu faço para falar com uma desse jeito, se faz a mesma coisa com a outra não dá certo. E eu acredito que quando a gente se relaciona, nos torna mais dependente do Espírito Santo, porque as nossas diferenças, elas nos tornam pessoas melhores, né? O que a palavra fala que como ferro com ferro se afia. Então, realmente, esse ambiente proporciona crescimento e também é legal porque nos motiva a viver a simplicidade do evangelho no dia a dia. Muitas vezes, quando você vê só alguém no púlpito, parece que a pessoa está vivendo uma realidade muito distante da sua. Mas quando você está ali no dia a dia, conversando sobre Jesus, vivendo por Ele,
confessando realmente os nossos pecados, falando das nossas dificuldades, mostra quão real e quão presente o Evangelho é na nossa vida. Eu acho que realmente foi a coisa mais legal ver o quanto as meninas, passaram a amar mais Jesus no dia a dia. A palavra de Deus está cheia do que a gente chama de mandamentos recíprocos, que é onde aparece a expressão uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros. Isso significa o quê? Que Deus não espera que o ministério aconteça só na perspectiva da reunião do templo. Um falando lá na frente no púlpito e todo mundo ouvindo, né? Também não dá para pegar todo mundo para falar um ao outro dentro do contexto dessa grande reunião. Então, é nos grupos pequenos que nós vamos poder ter aspectos da vida cristã que não poderiam ser cumpridos em outros lugares, né? Então, em 1 Coríntios 14, 26, Paulo diz: quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, um tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Cada um pode usar seu dom, cada um pode ser útil. E acho que o que Deus mais quer é que a gente não tenha essa mentalidade de consumo, né? Muita gente hoje vai ao culto pensando só no que ele tem para receber. Cada um de nós deveria pensar e encontrar com os nossos irmãos com a mentalidade de dar, de repartir. Isso pode ser natural quando a gente passa a viver essa cultura. Eu vi isso na sua casa, Priscila. Acho que você devia ter uns 16 anos. Eu estava pregando em Fortaleza, quando seu pai ainda morava e pastoreava lá. E o pessoal das suas células, que já era pelo menos umas 4 na época, fez não sei se foi uma surpresa, mas estavam fazendo uma festa de aniversário para você lá. E eu fiquei impressionado como uma garota de 16 anos já cuidava de 4 grupos, né? Porque na verdade eles foram se multiplicando. A Bíblia diz que Jesus fez eles se assentar em grupos de 100 e de 50. Alguns acreditam que tinha grupo menor e maior, outros acreditam que primeiro dividiu em 100, para depois multiplicar e dividir em 50, porque quando o grupo está muito grande também é difícil. Mas aquilo me encorajou a encorajar os meus filhos a dizer: olha, não esperem muita idade para começar a se envolver nos grupos, abençoar a vida de outros, serem abençoados, porque isso é uma chave extraordinária. Na verdade, é incrível como a gente cresce muito nisso e vê as outras pessoas crescendo através daquele simples pequeno grupo, tendo a oportunidade de se expressar, de conversar, como foi muito dito aqui, né? Mas às vezes as pessoas chegam num lugar grande, uma igreja grande, um público grande e ficam com medo de compartilhar Jesus, de falar de coisas. Mas um pequeno grupo é o ideal, perfeito para poder você estimular essas coisas, você aprender a se esticar, né? Então é muito gostoso mesmo viver essa vida em comunhão com as pessoas. As pessoas são enriquecidas não só quando a gente ministra uma palavra de Deus, um conselho sábio, às vezes só de abrir uma necessidade que os outros esperam. Aí, você também tem isso? Aliás, o apóstolo Pedro fala isso: irmãos, sabeis que sofrimentos semelhantes aos vossos estão sendo experimentados pela irmandade do mundo inteiro. O que ele falou não resolveu o problema quem está ouvindo, mas aquela turma pelo menos deve ter pensado: então não é só comigo, né? Esse alívio de sentir, não é só comigo. Até quando você abre a sua dificuldade, você pode estar ajudando alguém. Então vamos viver os relacionamentos e os mandamentos recíprocos.